Hora de conversar com o Renato Meirelles, Renato que tem números para explicar tudo nessa vida, que tem uma visão além do alcance lá, né? Enxerga coisas que a gente não vê nas entrelinhas das estatísticas, deve estar mergulhado desde ontem nos números do Censo 2022, e imagino que deva ter tido a mesma surpresa que a gente de saber que somos 203 milhões e não mais de 210, como todas as estimativas apontavam. O que aconteceu, Renato? Bom dia para você. Bom dia, Megali, bom dia, Carlinha, bom dia a todo mundo que nos acompanha aí na Band News. Bom, eu tô de verdade mergulhado aí nos dados do Censo, tive a oportunidade de conversar com o Cimar, presidente do IBGE, entender se as mesmas coisas que me surpreenderam também o surpreendem. E o que a gente vê, na verdade, é que o modelo de contagem populacional, que é o que vai atualizando os números oficiais da população brasileira entre um censo ou outro, que em geral acontece a cada 10 anos, precisa ser ajustado, né? Se estimava hoje, pela taxa de crescimento, ter algo como 212 milhões de brasileiros, esse número surpreendeu, e surpreendeu por uma razão muito simples. Caiu pela metade a taxa de crescimento dos brasileiros. Caiu também a taxa de pessoas que moram por domicílio. Tem alguns fatores que ajudam a explicar isso, Megali, nenhum deles isenta aí a forma a necessidade de revisar os cálculos sobre o censo, né? A primeira questão é que nós temos, de fato, uma pandemia no meio. Uma pandemia que fez com que pessoas mais velhas não tivessem a oportunidade de manter o crescimento da expectativa de vida que nós tínhamos visto no país aí nos últimos anos. Isso não dá para se dimensionar exatamente o tamanho desse estrago ainda, mas pelo menos 1 milhão de pessoas, que é um número inclusive maior do que foi identificado pelo Ministério da Saúde. 1 milhão de pessoas não responderam aos censos porque, infelizmente, foram vítimas da Covid-19. Tem um outro fator, que é o aumento médio da escolaridade dos brasileiros, e historicamente no Brasil e no mundo, quanto mais escolarizada a população, menor o número de filhos, né? As pessoas costumavam brincar, não tinha televisão em casa, né? Hoje a gente pode dizer, tem muito livro em casa. Isso faz com que o número de filhos por família diminua, então dá uma redução aí na taxa de fecundidade da população brasileira. Tem uma outra questão que não dá para passar desapercebido, como que isso se manifestou de formas diferentes aí regionalmente. Vou pegar um exemplo aleatório aqui das principais cidades do Brasil. Historicamente, era São Paulo, Rio e Salvador, né? Salvador perdeu o lugar de terceira maior cidade do país para Brasília e foi superado também para Fortaleza, né, que passa a se tornar a capital mais populosa do Nordeste, né? De todas as capitais do Nordeste, Fortaleza é a capital mais populosa, mostrando um pouquinho aí o quanto que aquilo que era a realidade há 10 anos atrás, hoje não é mais, e a importância de ter o censo no modelo de distribuição aí de políticas públicas, de verbas públicas, né? Imagina que antes você mandava uma verba, dimensionando essa verba para uma cidade que era, por exemplo, a terceira mais populosa do Brasil, e que hoje é a quinta mais populosa do país. Ô Renato, olha que a gente está vendo também uma interiorização do Brasil, né? Uma fuga das grandes cidades. Obviamente, pela questão das mudanças nas relações de trabalho, né, as dinâmicas que permitem o trabalho remoto, mas também pela busca por um trabalho no agronegócio, que tem sido o grande motor do PIB brasileiro. A gente vê aí que entre as 320 maiores cidades do Brasil, 39 tiveram uma redução agora em 2022 na comparação com o censo anterior, 39. No censo que foi feito antes, entre 2000 e 2010, houve redução só em 4. Então as pessoas estão fugindo das grandes cidades e a gente está vendo um aumento populacional nas pequenas cidades próximas aos grandes núcleos populacionais. As pessoas estão fugindo das cidades.
com exceção de São Paulo, né, que cresceu bastante. O que acontece? A gente está consolidando a nossa vocação de celeira do mundo, Renato? Eu acompanhei boa parte das análises que atribuíam a importância do agro a esse retorno às cidades. Acho que isso seria mais preciso se a gente já tivesse os dados regionalizados aí pelas localizações e pelos portes de cidades. Você vê que mesmo na região centro-oeste foi mínimo o crescimento, que é uma das grandes regiões do agro do país, Megali, foi mínimo esse crescimento. Acho que eu queria pensar numa visão talvez um pouco menos otimista com relação a esses números, né, levantando hipóteses aqui relacionadas, por exemplo, ao aumento do custo de aluguel e do custo de moradia nessas grandes capitais, que faz com que as pessoas tenham que morar nas cidades mais menores, mas mais próximas do entorno, graças ao custo de moradia. Tem um outro fator, essa sim talvez com alguma ligação ao agro, que foi o crescimento nas últimas 2 décadas de universidades em cidades do interior, e a geração de renda e emprego nessas cidades no interior, mas com uma mão de obra qualificada, o que diminuiu o fluxo para as grandes cidades que existiam no passado, onde as pessoas iam para estudar. Então você tem sim um processo de geração de emprego, de criação de universidades de um lado, mas do outro lado você tem grandes cidades que estão cada vez mais caras para se morar. Eu queria voltar para um ponto que talvez seja um dos primários, uma das dúvidas primárias com relação a censo e com relação aos questionários e a forma como é feito. Você citou, Renato, brevemente, aí a necessidade de se atualizar, eu não entendi se metodologia ou revisão de números de alguma forma do censo. E eu ligo isso a muitas, mas muitas mensagens mesmo de ouvintes que escrevem para cá dizendo: eu não respondi ao censo, eu não faço parte desses números. Você tem contato com isso, você bota a mão na massa das pesquisas, né? Queria te ouvir com relação a isso. Olha, Carla, esse censo, eu tive, graças a esse censo, inclusive, dos reconhecimentos mais importantes da minha carreira, e que um pesquisador nem nos melhores sonhos conseguiria imaginar, que foi o IBGE procurar o Data Favela, que é uma empresa onde nós, o Instituto Locomotiva, somos sócios junto com a CUFA, com a Central Única das Favelas, para conseguir entrar nesses territórios. O que acontece? Por quê? Porque foi um censo mais longo já respondido nos últimos anos. Assim, foi um censo que demorou muito tempo de campo para ser respondido. Em geral, os censos demoram 2 meses aí para serem respondidos. O IBGE afirma que 95% dos lares responderam isso. Só para lembrar o ouvinte, né, o censo não é respondido por uma pessoa, é uma pessoa do domicílio, né? Nós estamos falando de pessoas que de alguma forma respondem aí pelo restante dos habitantes do domicílio, e vale lembrar que pelos números do censo, o número de domicílios cresceu consideravelmente, ou seja, nós não entrevistamos menos domicílios, o IBGE não entrevistou menos domicílios do que em outros momentos. E nós também tivemos um processo grande de infelizmente, sucateamento da verba do censo. Agora, esses números são bastante precisos, é o que existe de mais preciso para se ter o resultado sobre a população brasileira. De cada 100 domicílios, 95% foram entrevistados, domicílios como o meu foram entrevistados. Isso é importante dizer, porque os 95 não ficam mandando bilhetinho falando, e nem tinham que fazer isso, olha, eu não fui entrevistado, né? Quem em geral faz esse tipo de reclamação, que constatam a não entrevista, são pessoas que de fato não tiveram oportunidade de responder o censo. O que eu posso assegurar com tranquilidade é que de cada 100 domicílios, 95% responderam ao censo, e que para esses 5% que não responderam, existe uma série de metodologias estatísticas aí que garantem com que o perfil dessa população seja
corretamente distribuído aí graças aos seus vizinhos. Muito bem. Renato Meirelles volta com outros números e outras análises na quinta-feira que vem. Beijo, Renato, até. Beijão, Megali, beijão, beijão, Carlinha, e parabéns a todos que responderam o censo. É uma satisfação com que o nosso país, depois de tanto tempo, volte a ter dados bastante precisos para orientar a sua política pública. Um beijão e até a próxima quinta. Aqui 100%, né? Responderam. A gente respondeu, sim. Beijo, Renato.